Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre esse tema e como que está sendo tratado aí este assunto aí a nível mundial e também aqui no Brasil. Vamos lá então, meu nome é Paulo Rogério Dias de Oliveira, possuo aí experiência de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e da GDPR, sendo que a GDPR eu implementei em 2017. De lá para cá eu venho tratando deste tema e é um tema que trata aí de muitos aspectos, inclusive que nós já trabalhamos no dia a dia. Vamos verificar agora então um pouquinho disso. Finalizando, eu sou formado em segurança da informação com pós-gestão, trabalho com gestão de riscos, compliance, auditoria e estruturação aí de governança de segurança da informação. Vamos lá então? Pessoal, essas perguntas geralmente elas são respondidas com uma certa facilidade, principalmente porque não, por muitas vezes não se coletava evidências de uma maneira mais palpável sobre a resposta de cada um desses itens. Por exemplo, quais dados devem ser protegidos? Aonde que esses dados estão armazenados? Quem é que tem acesso a essas informações? Como provar que esses dados estão sendo monitorados? Quem é que tem acesso a esses dados? Como é que a gente descobre rapidamente se houve algum vazamento? Ou seja, são perguntas que geralmente se conseguiu uma resposta rápida, mas agora nós vamos precisar de um pouquinho mais de embasamento para poder responder essas perguntas de acordo com as respostas que precisam ser dadas. Vamos detalhar um pouquinho mais agora na sequência. Em relação aos requisitos de privacidade de dados ao redor do mundo, hoje nós temos cerca aí de 58%, quase 60% do mundo com alguma regulamentação de privacidade. Isso quer dizer que, para a maioria dos países, né, ao redor do mundo, que o Brasil for tentar realizar algum negócio, a primeira pergunta que vão fazer é: como que o Brasil está em relação aos aspectos de privacidade? Então essa já é a pergunta que vem sendo feita hoje e que já está inviabilizando diversos projetos e aquisições, vendas e negociações em geral aí com as empresas aqui do Brasil em relação às empresas que estão dentro dos países com alguma regulamentação de privacidade já. A LGPD ela nasceu com o objetivo de entregar para o cidadão um poder sobre os seus dados que ele nunca teve. Geralmente o cidadão entregava os seus dados para algum cadastro, para algum formulário, com algum objetivo, e o cidadão já estava aí conformado de que ele não teria mais esse acesso, não teria mais como saber onde que essas informações estavam trafegando. Ocorre que com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para entregar este poder para o cidadão. O cidadão agora tem condições de buscar uma satisfação sobre como que é realizado o tratamento das suas informações dentro das organizações. Ali nós temos algumas bases legais para tratamento dos dados e as organizações elas vão precisar então a partir de agora fundamentar o uso e manipulação dos dados pessoais e sensíveis dentro das bases legais que nós colocamos aqui então nesse infográfico ao redor, tá pessoal? Basicamente qualquer empresa que coleta, armazena, processa e compartilha dados pessoais e sensíveis precisarão então se adaptar à LGPD. O que é dado pessoal à luz da LGPD? Nome, endereço, CPF, geolocalização, o IP público, que é quando nós conectamos à internet e recebemos o IP. O que é dado sensível, então à luz da LGPD também? Qualquer informação que constranja, né, que traga aí algum tipo de malefício para o cidadão. Por exemplo, opção sexual. Eu posso informar a opção sexual, né, em alguma empresa por algum objetivo específico, um problema de saúde que eu tenha. Ou seja, eu informei aquele dado para algum objetivo. Eu não quero que aquele dado saia daquele contexto ali onde eu informei. Então essas são as diferenças entre dado pessoal e sensível. Aqui então estão rapidamente aí os direitos que o cidadão tem. Alguns eles já tinham, outros ele passa a ter a partir de agora, por exemplo, o esquecimento, onde o cidadão vai poder entrar em contato com a empresa e pedir para deletar os seus dados, desde que não tenha nenhuma regulamentação que permita manter aqueles dados dentro da empresa. É importante salientar que a LGPD ela não veio para derrubar alguma regulamentação já existente. Ela veio justamente, né, para aumentar e fechar ali os buracos das regulamentações que hoje existem, mas que não entregam o poder dos dados para o cidadão, né? Toda uma questão de compliance aqui em relação a isso. Ela veio para então fortalecer os aspectos de compliance.
Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados nós temos alguns atores, pessoal. A pessoa natural, que são as pessoas, cidadãos que celebram um contrato com alguma empresa. Nós temos aqui o controlador, que é quem então recebe os dados do cidadão. Então, por exemplo, uma operadora de TV a cabo. Eu ligo para uma operadora de TV a cabo e eu entrego meus dados porque eu quero aquele serviço. Então a operadora de TV a cabo acaba sendo o controlador. Quem é o operador? É aquele terceiro, aquele fornecedor que ajuda na operação do negócio do controlador. Ou seja, o operador é aquela equipe terceirizada que vem na minha casa instalar os aparelhos da operadora de TV a cabo. É quem suporta o serviço. Quem é o encarregado e o DPO? Né? Encarregado é em português, o Data Protector Officer é o termo em inglês. É a pessoa, é o cargo que vai fazer o meio de campo então entre a empresa e o governo, entre a empresa e o cidadão que vai poder, o cidadão lá de fora da empresa que vai poder solicitar alguma informação e vai disseminar esse tema dentro da empresa. Nós temos também aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão que vai regulamentar todos esses assuntos aí que permeiam a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, aqui então está alguns aspectos do DPO que eu já havia comentado anteriormente, né, pessoal? Vocês podem ler depois com mais calma. Dentro do processo de implementação da LGPD, nós temos que validar alguns documentos, né? Criar e validar e fazer isso rodar dentro da empresa. Por exemplo, a política de privacidade de dados, política de coleta e uso de cookies. Né? O cookies são aquelas informações quando eu vou acessar, por exemplo, um site de venda de livro, eu clico para comprar o livro e eu saio do site. Daqui a umas 2 semanas eu entro lá e está lá de novo o livro já no carrinho de compras para comprar. Então nós temos várias políticas e processos que teremos que implementar aí dentro da empresa para fazer esse projeto aí andar. Importante, né, que nós temos então precisamos então confeccionar e revisar esses documentos, na sequência então buscar pela aprovação, depois então a disseminação desses conteúdos dentro da organização, o treinamento, porque não adianta só jogar os documentos, né, dentro dos repositórios ali da empresa se não treinar os colaboradores em relação a isso, né, e o constante monitoramento, isso aqui é importantíssimo. Pessoal, nós temos que usar as coisas boas que já existem, né, em relação aos aspectos de proteção de dados. Eu costumo utilizar a família ISO. Né? A família ISO, então, são normas internacionais de boas práticas aí sobre vários assuntos que nos ajudam a verificar quais controles necessários para determinada situação. Então nós temos aqui algumas ISOs que eu costumo usar nos projetos de implementação que eu faço, que nos auxiliam muito na adequação da lei. A LGPD ela é uma mescla, né, então, de aspectos jurídicos, de aspectos de compliance, de auditoria, de riscos e segurança da informação. Então é uma área então, onde tornou então esse tema multidisciplinar. Esse tema não é de uma área ou de outra, ela é do negócio. E todas essas expertises precisam estar juntas então para que esse projeto possa ser executado e se manter dentro da empresa. De novo, pessoal, não adianta então nós termos aqui tecnologia, ou seja, aquisição de produtos, não adianta nós termos processos implementados se as pessoas não estiverem engajadas nesse tema. Então aqui essa pirâmide elucida muito bem a quantidade de esforço e de engajamento que precisamos aí em cada um dos processos, tá, pessoal? Bom, o risco ele não é um problema. O problema é quando nós não conhecemos o risco, quando nós administramos mal esse risco. O risco ele faz parte do dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos então ter o conceito da gestão de risco para que possamos realmente trabalhar com esse projeto na organização. Uma maneira bem macro aqui. O que nós podemos falar de risco? Né? Ativos, né? O que é um ativo hoje? É a informação. Então podemos entender aqui, a informação tem valor e por ter valor possui uma vulnerabilidade. Por ter vulnerabilidades, podem ser atacados por ameaças e correm riscos, podendo provocar impacto potencial no negócio. Portanto, é necessário que se defina controles e requisitos de segurança. Basicamente, eu tentei em um slide aqui colocar aí várias horas de gestão de risco aqui para a gente poder entender, tá, pessoal? Bom, a LGPD ela traz algumas sanções, tá? Ela traz até a advertência, ela também traz a interrupção da base de dados por até 6 meses, tá, pessoal? Além da multa de 2% do faturamento total da organização, limitada a 50 milhões por infração, ou seja, infração à luz da LGPD é uma violação de dados. Quando então vazou dados pessoais e sensíveis da sua base de dados, vazou para o público. Então também incorre em tornar pública a infração, né, após devidamente apurada e confirmada então pelas autoridades. Pois bem, a LGPD ela não está reinventando a roda, pessoal. Como nós falamos aqui mais de uma vez, né, nós temos aspectos que já
estão no nosso dia a dia ou deveriam estar no nosso dia a dia e que por vezes não conseguimos atender, né? E a LGPD ela veio para trazer esses temas aqui que eu coloquei aqui na tela, dentre outros também. Ela veio para tirar então a poeira desses temas aqui e dar um banho de loja, uma roupagem, né, mais nova, e colocou em holofote esses assuntos aqui. No fundo, né, algumas pessoas aí hoje, algumas empresas, né, colocam que é muito caro fazer adaptação, é muita coisa para fazer. Mas na realidade, se as organizações estivessem atendendo a regulamentações e processos algumas décadas já, né, levantados, hoje a adequação da LGPD não seria tão onerosa. Só para a gente ter uma ideia, né, pessoal? Por fim, finalizando aqui então, né, eu fiz algum tempo atrás, alguns meses atrás, aí, fiz um webinar, aí, participei de uma palestra remota, onde eu já estava falando como fazer a auditoria da Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui eu separei alguns aspectos que precisamos levar em consideração, justamente para poder aí começar um processo de auditoria, porque não adianta investirmos tempo, recurso, dinheiro, treinamento, engajamento, se não depois auditarmos e monitorarmos isso constantemente, né? Então, o monitoramento fecharia esse processo aqui no tocante a torná-lo, esse projeto, num programa, né? Então, um projeto ele tem um início, meio e fim, tem recurso limitado, tem um escopo, mas depois disso entregue, ele se transforma num programa, onde ele tem a sua continuidade dentro da organização. Só que para ele ter uma continuidade de maneira correta, ele precisa ser auditado, né? Finalizando, pessoal, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Se de tudo que a gente falou, né, algumas coisas não ficaram muito claras, por favor, então tenham isso aí como mantra de vocês, justamente para nos aspectos de compliance, de auditoria, de riscos, que é fundamental, tá? Espero ter conseguido aí passar o recado. Espero ter sido útil. Abordamos de uma maneira muito rápida esse assunto. Fiquem à vontade aí de me seguir nas redes sociais, de entrar em contato comigo. Eu tenho vários eventos aí disponibilizados no LinkedIn, no canal do YouTube. Enfim, eu estou sempre aí falando desse assunto porque eu respiro isso. Foi um prazer aí participar da aula. Espero aí nos vermos em outras oportunidades. Um grande abraço a todos.